Saber o que é que a Joana colheu da rua. Joaninha, fala. A Maria vão lhe fazer pedido no marido dela que é Caluande. Só que a Maria é de cateteio. Alembamento e alambamento, independentemente de como se pronuncia, na maior parte das vezes o objetivo é assumir perante a família que queremos ficar com quem amamos. Olha, o pedido que se faz atualmente, anteriormente até o pedido corria tudo muito bem, né? Que chamavam alambamento. Mas agora... Por aquilo que eu sinto pela menina, e ela também estava grávida, tal, isso tudo aí. Achei, estava disponível para fazer aquilo. O pedido atualmente, eu acho que sofreu muita moderação. Praticamente hoje o pedido é como se fosse um casamento, está muito modernizada a situação. Na realidade, nem sempre os pontos convergem. Para muitos, uma pequena demonstração basta para responder a quem pede a mão. Eu gosto da menina. Muita gente que não percebe bem o que é alambamento, pensa que alambamento é uma forma de só dar dinheiro e por fim. Enquanto que não é isso, alambamento é mais do que isso, é um fator cultural. E eu penso que as gente deviam dar alambamento e deviam respeitar, mas não devem, o governo, pelo menos eu acho, né, que o Ministério da Família deve impor limites aos alambamentos, esse tipo de coisa, porque há pessoas que se aproveitam. Muitos falam em valorização da própria pessoa que está a ser pedida. Concorda com isto? Não, eu não concordo, porque toda pessoa é igual. Qual a valorização que existe? E depois eles pensam que realmente a filha tem mais valor do que as outras filhas. E chega em detrimento o tempo de vivência, é pouco, porque ela não suporta depois, tá vendo? Porque depois, para fazer a devolução das coisas, aquilo depois dá dor de cabeça na família, porque depois eles gastam, usam as coisas e para posteriormente fazer de volta as coisas fica muito difícil. Para outros, mais do que a união do casal, o lado material tem sido apontado como o mais importante para a valorização da noiva. Tem havido muito exagero, principalmente para os povos do norte, tem exagerado, tem perdido aquele carisma, porque antigamente o alambamento servia de uma ajuda à família, já que eles vão perder uma força de trabalho, então eles retribuíam. Só que as pessoas que exageram, fazem disso um negócio, querem exagerar, fazem exageradamente, e muitas das vezes os noivos não têm essa disponibilidade financeira que é para fazer o pagamento. Eu penso que isso devia ser equilibrado em função da disponibilidade do noivo. Por exemplo, na carta de pedido vai $1000. Por que esse dinheiro? Olha, só a pergunta, por que esse dinheiro? Olha lá, não é? Por que esse dinheiro todo? E essa pergunta, no fundo, serve também para já juntar as outras que foram feitas pelos telespectadores que falaram com a jornalista Joana Armando. E agora eu vou voltar aqui à nossa socióloga, que já na sua introdução falou sobre a pesquisa que fez sobre o alembamento e em particular a região norte. Falou-se também das mudanças, não é? As mudanças trouxeram assim tantas inovações nessa questão cultural do alembamento? Inovações nem sempre, mas sim grandes alterações. Ouvimos aqui os telespectadores a falarem das deformações. Sempre existiram abusos e deformações. Sobretudo quando a família da noiva, da mulher, sabe que a família que vem casar tem muitos bens financeiros. E se a família da mulher tem pouco, então ali entram alguns abusos, querer se aproveitar da situação. Mas, por outra, não é? Inovações, a cultura não é estática, é dinâmica, ela varia consoante o tempo e espaço. Vai andando o tempo e também, dependentemente do espaço em que esteja inserido, a cultura varia. O alambamento feito no IJA tem as mesmas características, tem a mesma base fundamental, mas já começam a entrar variações. Por exemplo, aqui é uma grande festa, não é? Aqui em Luanda, o que me chamou a atenção, sobretudo nas grandes diferenças, é a quantidade de dinheiro. A senhora disse, pedem em dólar, $1000, por quê? Este é um hábito muito mais de Luanda do que nas regiões mais, por exemplo, suburbanas, não é? Do IJA, por exemplo. Lá o dinheiro, a quantia pode ser dada em kwanzas, mas aqui não aceitam. É uma variante muito engraçada. A outra é na questão das bebidas, não é? Nós aqui queremos bebidas importadas. As bebidas nacionais não servem para o alembamento. Por quê? E nas regiões rurais,
dá-se as bebidas tradicionais. Dá-se a garrafa Vamos de fazer vinho, uma pequena maruvo. pausa para chamarmos o intervalo e retomamos logo após o intervalo. Não Ok. perca o seu raciocínio, faz Ok. favor. Vamos agora fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco para mais afirmações sobre o alembamento. Esses Fique são em os nossa nossos. Hoje estamos companhia. a falar de um tema extremamente interessante. Todas as famílias a esta altura que têm a possibilidade estão a acompanhar o 10-12 e porque o final de semana, sábado, habitualmente costuma haver muitos alembamentos em várias famílias por essa Angola, não é? E então você de certeza que já deve estar a se rever. Há quem, por exemplo, seja da família do moço, já dizer, é verdade, a socióloga falou aí de um aspecto, aconteceu conosco. E a família da moça está a dizer, lembra-se do que o tio dele falou no sábado e essas histórias todas sobre o alembamento, sempre importantes. Agora, voltando aqui à conversa com os nossos convidados, passar novamente ao professor Augusto, falar sobre os números, não é? Falar sobre, por exemplo, há uma telespectadora que falou aí de $1000 numa carta de pedido. Professor, eu acho que os números estão na boca de toda a gente. A matemática pode não ser feita na escola, mas na hora do pedido também. Realmente. Isso é um dos aspectos que, infelizmente, hoje em dia, as pessoas não têm em conta. Porque, conforme a senhora falou dos $1000, não é? Há quem soube mais. Sim. E depois não tem em conta, por exemplo, os outros gastos. Porque, por exemplo, os tais $1000 que pedem, não sei qual é o destino que dão esse dinheiro, mas as pessoas compram outras coisas, compram as bebidas, os panos, uma série de acompanhantes que vão com a carta, não é? Mas as pessoas estão preocupadas com os $1000, quer dizer, e realmente é um aspecto que eu costumo dizer e eu condeno, porque essas coisas de números e os tais dólares, eu acho que está realmente a deformar, está a tirar o carisma do alambamento, está a tirar o carisma dos pedidos. Porque tu vais pedir $1000 para a carta de pedido. Dias depois, por exemplo, como acontece muitas das vezes, a famosa e querida filha dos $1000, e sem contar com todos os acompanhantes, não é? Tem sérias deficiências. Muitas dificuldades em casa. E coitado do rapaz. E acrescenta-se isso agora, fala-se também que já há famílias a pedirem terrenos, antenas parabólicas. Já ouvi falar disso. Eu tive acesso a uma lista há bem pouco tempo. Tive acesso a uma lista, não é? Porque os artigos que anteriormente pediam, hoje está tudo a triplicar, as pessoas querem tudo a triplicar. Por exemplo, aquilo que eu sei que é tradicional para um pedido aqui mais para essa zona de Luanda, não é? E quando não fica bem até as pessoas estarem a exigir, não fica bem. Se é uma contribuição que a família do jovem vai oferecer, é uma oferta que vão fazer, não é? Eu acho que não fica bem fazer uma lista e determinar números. Por norma, pega-se a família do jovem, vai se reunir, não é? Vamos fazer o pedido da fulana. Então, eles sabem o que é que eles sabem, o que é básico. Hoje em dia, não. Eu tive acesso a uma lista que vinha, por exemplo, um fato para o pai, com sapato, cintos e não sei quantos. Um fato para o tio, com sapato, cintos e não sei quantos. Uma muda de pano para a mãe, fio de ouro, brinco de ouro. Uma muda de patilha, fio de ouro e brinco de ouro. Quer dizer, um par de sandália. E depois vem a observação. Os sapatos têm que ser italiano ou português. Né? Depois vem o gerador, El Max. O gerador El Max também estava na lista. Um cobertor pele de onça. E muita coisa mais. Eu tenho aqui uma lista que eu trouxe, que eu recebi. Vamos ver essa lista. Para falarmos de números ainda. Por isso é que o governo colonial português decretou um valor, para evitar que se exagerasse, decretou um valor. Devia-se pagar uma determinada quantia. E a família já sabia a quantia porque estava estabelecido. Se por acaso violasse, se por acaso exagerasse, podia-se recorrer e resolvia-se isso sem grandes complicações. Havia já as regras estabelecidas. Pelo próprio governo colonial português. O dinheiro que se põe na carta é um ato simbólico. Exato. E não uma exigência da parte da família. Sendo um ato simbólico, o que é que simboliza esse dinheiro? O que nós falamos ainda, antes de entrar propriamente para a resposta à pergunta, nós falamos, o termo próprio que nós dissemos, alembamento, é aportuguesamento de um termo quimbundo, quer dizer um casamento à moda africana, moda angolana. E
o dólar não é o nosso dinheiro. Se é a moda angolana, o dólar não é o nosso dinheiro. Pronto. Por outro lado, respondendo propriamente à sua questão, os valores que são apresentados. Bom, pelo que eu tenho conhecimento, cada coisa que é apresentada tem um significado, tem uma razão de ser, de fazer parte daquela lista. O valor, normalmente, por exemplo, que foi, eu, sendo historiadora, minha esposa historiadora, fizemos um casamento tradicional. E como é que foi o casamento? Entre a família dela, que são do Norte, e nós que somos aqui do Kwanza Norte, e eu que cresci aqui em Luanda com os meus familiares. Está aí uma lista. Fizemos uma coisa, um casamento com base simbólica. Aproveitamos o símbolo daquele casamento, as coisas de forma simbólica. O valor não nos foi estabelecido. Um valor que se fazia acompanhar, que não nos foi estabelecido. Olha, mas aí, falando em valor, temos aí uma o lista, valor, por exemplo, o valor. Eu, como o noivo a pedir, não é? Eu, de livre espontânea vontade, ponho qualquer valor. É exatamente não fica correto. Não fica correto, por exemplo, não é? Eu pedi, por exemplo, $1.500. Ou a família da menina pediu $1.500. Pedi, por exemplo, $2.000. É exatamente aí que eu concordo com você. O lado certo é eu, como noivo, vou ter os meus pais. De acordo com as tuas possibilidades, de acordo com as possibilidades. Eu proponho pôr isso na carta. Exatamente, eu concordo. Proponho pôr isso. Há exemplo do que falou que, por exemplo, o governo português estabelecia uma quantia. Esteve há pouco a nossa socióloga e também falou-se aí, um telespectador que dizia de haver a intervenção, por exemplo, do Ministério da Cultura numa situação dessa. É mesmo necessária essa intervenção para que se regularize essa tradição, esse aspecto cultural? Eu acho que não havia necessidade de tal situação. Não seria necessário chegarmos até aí. Porque hoje, o que legaliza o casamento, o que é o ato civil, não é? Que torna o casamento oficial perante os olhos da sociedade. O casamento tradicional ou o alambamento é mais um ritual à moda da cultura africana. Então, nós defendemos os nossos aspectos culturais, se valorizamos a nossa cultura, nós temos que ganhar consciência em si de que os valores não devem ser exorbitantes. Nós temos que ganhar essa consciência. Não deve ser-nos obrigado a cumprir com isso. Queremos valorizar, queremos que, por exemplo, há pessoas, eu vi um casamento de um português com uma rapariga do Norte e cumpriu o ritual, sem aqueles exageros. Ele cumpriu e ele feliz por cumprir aquele ritual, porque as pessoas dão muito valor a essa nossa tradição, a esse nosso aspecto. E nós temos que ganhar consciência que não seja necessário. Mas, se for o caso, temos visto exageros, listas exageradas, valores exorbitantes. Se for o caso, então tem que haver uma intervenção. O senhor Dante está há muito tempo calado e tem que fazer parte da nossa conversa. Disse há pouco tempo que a menina é que leva a carta ao pai. Os pais podem sentir no direito de recusar este pedido, esta carta? Sim, os pais têm todo o direito de recusar ou aceitar. Porque também a escolha, às vezes, cabia... Vinham a família, não é? Se essa família está de acordo com aqueles nossos princípios, não é? Os princípios, por exemplo, nesse caso do jovem, se enquadra ou não. Às vezes, há muitos problemas para com aquela família. Então, pode causar problemas, porque aquilo são laços que se vão estabelecer a partir daquele momento. Então, tem que ver qual é essa família que convém que essa pessoa aceita ou não. E onde é que fica o sentimento da menina para com o jovem? Aí não funciona.